Graça e paz, estamos começando mais um culto online. Desde já eu agradeço a você que separou esse tempo para juntos cultuarmos ao nosso Deus, buscarmos a Ele em ações de graças, por quanto Ele tem nos feito muito bem. Separe esse tempo mesmo, senta aí no seu sofá, dá um tempo, reserve para glorificar a Deus com cânticos e principalmente para receber a palavra do Senhor ao seu coração. Hoje é dia 14, nós estamos na semana aí do Dia dos Namorados e eu espero que tenha sido um final de semana maravilhoso para você. Então, desde já, a todos os casais da Igreja Congregacional de Camilópolis, meus parabéns, que Deus os abençoe e edifique o seu lar a cada dia. E olha, não existe casal perfeito ou casamento mais exemplar. Cada casal tem a sua dinâmica, tem a sua forma de ser e se compor como casal e como família. E Deus é sobre vocês e tem abençoado a sua família. Em nome de Jesus, sejam edificados em Cristo Jesus. Vamos falar com Deus? Senhor amado, eu quero te dar graças por tua vida sobre as nossas vidas. Quero te dar graças porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. Quero te dar graças por tua bondade, pelas pessoas que estão à nossa volta, que faz a nossa vida ter sabor, alegria, que nos levantam quando nós estamos caídos para baixo. Obrigado por tua igreja, o teu corpo se movendo na terra. Abençoa cada um que está recebendo, ó Pai, esta oração e vai receber a tua palavra. Que sejam abençoados por ti, que o Senhor venha encontrar o lugar devido no centro dos nossos corações. Vem e se assenta, Pai, no trono de louvores que preparamos para o Senhor. Assim eu oro, em nome de Cristo Jesus. Amém. Chegamos a um momento muito gostoso, que são os louvores. Momento de cantar, de exaltar a Deus, momento onde nós expressamos os nossos sentimentos mais reais e verdadeiros para com o nosso Deus, em forma de poesia, em forma de canções. Eu quero convidá-lo a levantar-se do seu sofá agora e a cantar ao nosso Deus louvores e ações de graças em nome de Jesus. Cantemos. Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, 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 poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. A honra, a glória pertencem a ti. E o poder e o saber são
e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Deus, em todo lugar, Deus. Aleluia, Senhor, a ti toda a nossa adoração. É sempre uma alegria para nós podermos ofertar na casa de Deus. E a Igreja Congregacional aqui em Camilópolis tem feito isso com maestria, até mesmo depois de 90 dias de exceção social, reclusos, a Igreja tem se mantido unida e principalmente a Igreja tem feito a manutenção dos campos missionários, daquilo que ela assiste como obra do Reino de Deus. Então eu quero agradecer a você, membro congregado de Camilópolis, aos voluntários que têm doado cestas básicas para que possamos ajudar e ser a mão de Deus a muitas famílias que estão necessitadas neste tempo de pandemia. Eu quero abrir aqui neste momento um espaço para que você possa fazer o seu depósito bancário, se fazendo mais um dentre muitos voluntários que estão trabalhando e têm essa noção de reino de Deus. Nós fazemos isso não para barganhar com Deus, fazemos porque já somos abençoados e queremos abençoar outras pessoas também. Dizime e oferte em nome de Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada e agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, grande e
que outrora apagada e agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, Senhor. Aleluia, nós estamos aqui, Deus, para fazer, Senhor, o teu nome grande, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és Deus conosco. Aleluia. Infelizmente, a nossa nação está sofrendo com essa pandemia e o descompasso entre o governo federal, governos estaduais e prefeituras, governos municipais, tem dado então ao Brasil a ocupação do primeiro lugar do ranking de pessoas infectadas e de óbitos por dia. É triste. Há quase um mês atrás, um pouco mais, nós olhávamos para os números na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos e ficávamos alarmados. E hoje nós olhamos para a realidade da nossa nação e ficamos extasiados. Tamanho o descaso e o despreparo daqueles que comandam a nossa nação. Então, como igreja, nós queremos dizer a vocês que cada cidadão, que cada homem, filho de Deus, é responsável por si, em se manter, pelo menos naquilo que é possível a você, íntegro na sua saúde física. E um conselho que todos nós temos seguido, ou pelo menos aconselhamos, é usar a máscara, usar o álcool em gel, lavar as mãos, ficar num distanciamento mínimo de 2 metros das pessoas, não ir ao supermercado com a família, vá se necessário for mesmo. Preserve a sua família nas suas idas e vindas. Se você vai ao trabalho, se você precisa sair, ao retornar, tome todos os cuidados. Não seja você mais uma pessoa, um agente para aumentar a estatística da nossa nação, essa estatística negativa de pessoas que estão morrendo ou infectadas. E que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Eu acredito que Deus, Ele abençoa, mas Ele não vai te colocar numa bolha, colocar você no papel celofane, no papel filme, te protegendo de alguma coisa. Faça você. Você deve se proteger. E certamente você receberá então o benefício da tua própria proteção. Nós vamos orar neste momento pelo nosso país, pelas famílias, as milhares de pessoas que estão enlutadas e aqueles que estão infectados nos hospitais, a toda a classe médica que tem trabalhado, aos enfermeiros, auxiliares de enfermagem, enfim, pessoal da área de diagnósticos, a todos que estão na linha de frente no combate ao Covid-19. Que Deus os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Vamos orar. Deus poderoso, coloca nas tuas mãos os teus filhos que estão trabalhando, ó Pai, na contenção do Covid-19, essa praga que se instalou em todo o mundo. Eu suplico em nome de Jesus, guarda todos aqueles que com boa fé, de bom coração e de boa vontade, têm se prontificado com os seus dons, seus talentos, a sua vocação para combater este mal que está sobre a humanidade. Guarda a cada um deles, livra de todo mal. Abençoa aqueles que estão infectados, que estão nos hospitais, que eles possam sair, Pai, ilesos, que eles possam voltar ao seu lar, à sua casa, retornar ao convívio da sociedade.
livres de todo mal. Aqueles que perderam seus familiares, estão vivendo o período do luto, que possam passar por ele e que eles possam viver a dor, o sofrimento, mas perceber a tua doce presença, fortalecendo e dando sentido na caminhada, no prosseguimento da vida. Assim eu oro e este é o meu desejo para cada um que está recebendo esta oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir o seu coração neste momento e a olhar para as Escrituras no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de 1 a 11. Então, se você tem a sua Bíblia aí, abra ou clique aí o seu tablet ou o seu celular. Evangelho de Lucas, no capítulo 5, de 1 a 11, diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas por que mandas lançarei a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Amém. Até o verso de número 10. Esse texto aqui, ele é muito marcante. Eu acredito já ter pregado umas 2 ou 3 vezes neste texto. E sempre que nós o lemos, alguma coisa nova salta ao nosso olhar. Esse texto não é um texto sobre pescadores, não é um texto somente da comissão ou da grande comissão de Jesus levantando homens que se tornaram apóstolos para trabalhar com ele, para ensiná-los a ser pescadores de homens. Esse texto também é um texto que se transforma numa grande metáfora, no sentido de que o texto fala não somente para pescadores, mas fala para mecânicos nesse tempo, fala para médicos, para empresários, fala para o padeiro, para o faxineiro, fala para o torneiro mecânico, para o ferramenteiro, enfim, fala para todas as profissões, fala para todos aqueles que trabalham ou aqueles que tentam trabalhar e sentem o fracasso de ter lançado as suas redes dentro do seu trabalho, voltam para a praia e começam a recolher as suas redes, a juntar as suas tralhas e de repente bate uma frustração. É o caso de Simão Pedro, que junto com os seus parceiros de pesca retornam pela manhã bem cedo à praia, tendo passado a noite toda pescando, não pegaram nada. Mas de repente se apresenta a Jesus. E Jesus também nós temos na nossa história de ferramenteiros, de médicos. Jesus se apresenta a nós e ele pede para afastar o barco e ele começa a pregar, começa a ensinar a multidão que estava ali. E ensinando a multidão, a gente fica pensando, o que Jesus falava? Bom, Jesus falava da sua mensagem. Jesus se ocupou a pregar o reino de Deus, a ensinar o reino de Deus, a convidar homens e mulheres a beber dele, a comer dele, a aprender dele que era manso, humilde.
Jesus ensinava o seu reino e os valores do reino de Deus para a vida de todo homem e de toda mulher que se lança nele. Mas só que Jesus está ali e ele percebe, então, no semblante de Pedro e dos demais, a frustração de ter trabalhado a noite toda e de não ter apanhado nada. E Jesus, no final da sua palavra, ele diz então para Pedro: Pedro, leva o teu barco mais para o fundo do mar, que nós vamos pescar. Você vai lançar as redes para o outro lado. Tudo bem, Pedro? Pedro diz o seguinte: olha, a gente trabalhou a noite inteira e não pegamos nada, mas debaixo da tua palavra, sob a tua palavra, nós vamos lançar as redes. Bom, a pregação de Jesus impactou tanto a Pedro e aos seus companheiros que eles confiaram na palavra de Jesus. Ele falava como quem tinha autoridade, e de fato tinha. E Pedro então obedece à voz de Jesus, vai mais para o fundo do mar, eles lançam a rede, nós conhecemos a história. A rede volta cheia de peixes, eles convidam outros amigos, os peixes são levados então à praia. Pedro fica espantado, se lança aos pés de Jesus, reconhece que é um pecador e Jesus diz então a eles: olha, doravante vocês serão pescadores de homens. Esse texto tem muito a ver com a nossa história, com a nossa vida, porque não é um texto sobre pecadores e pescadores, é um texto para todos nós, é uma palavra para todas as pessoas que voltam de uma noite. Noite aqui também é uma metáfora. A noite sempre se apresenta a nós. A noite pode ser um dia, a noite pode ser uma semana, pode ser um ano, pode ser alguns anos de noite sombria sobre as nossas vidas, de fracasso, de frustração. Pode ser um momento de luto, de dor que nós enfrentamos. Todos nós vivemos uma noite. E nesse sentido, porque vivemos, estamos então debaixo dessa condição humana da frustração e de uma noite sempre ao nosso encalço. Quando eu olho para esse texto e começo a pensar assim, me vem o grande tema, o tema da vida. E o que é a vida, não é verdade? Os poetas falaram a respeito da vida, os poetas modernos, os poetas do passado falaram a respeito da vida. E num pensamento assim bem rasteiro a respeito da vida, existem aqueles que pensam na vida como um pacote já completo, pronto, sabe, pré-definido. Aquilo que os gregos no passado chamavam de destino. E muitos assim o chamam nos dias de hoje. Destino é aquele pacote fechado, pré-estabelecido, que tudo que acontece vai ter que acontecer mesmo. A isso se dá o nome de destino. Meu professor de filosofia, alguns anos, ou muitos anos atrás, dizia que o destino é um Deus. Os gregos tinham destino como um Deus, o Deus que programava, que ordenava, que colocava a vida dentro de um pacote pré-definido. Isso eles davam o nome de destino. Ou, se você pensa que a vida é esse pacote que cai no destino, os cristãos podem estar dentro desse mesmo pacote, dando um outro nome, dizendo: tudo foi um programa e um planejamento de Deus. Deus planejou tudo isso. Eu acredito que essa é uma falácia. Eu não acredito que Deus planeja a vida e condensa a nossa história dentro de um pacote previsível para Ele, não para nós. Um pacote já pré-estabelecido. E se a gente pensar assim, a gente vai ter que entender que você não precisa mais assistir sermão, não precisa mais tomar conselhos da Bíblia, porque você não precisa decidir, porque toda a sua decisão, se você acredita no destino ou acredita no plano perfeito e maravilhoso de Deus, específico para a sua vida, você acredita que toda e qualquer decisão que você tomar é o destino ou Deus que programou para você. Então você não precisa tomar conselho, você não precisa ler mais a Bíblia,
porque as decisões já foram tomadas. Você é simplesmente uma marionete, um boneco sendo usado e vivendo um programa e um script já pré-estabelecido, que tira de você então toda a responsabilidade das tuas decisões, da tua vida, que tira de você toda a responsabilidade de viver e de ser, porque você deixa de existir para que o destino, então, o Deus destino ocupe a sua vida, ou você deixa de viver e existir para que o planejamento de Deus ocupe você. E eu acredito que essa é uma forma um pouco infantil de se pensar vida diante de Deus. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, que é o texto mais ácido que nós temos na Bíblia, Eclesiastes, pelo menos ao meu ver, que fala de uma crise existencial, escrito por Salomão. E lá no capítulo 3 ele vai dizer que existe o tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Existe um tempo para todas as coisas e para todo o propósito, porque a vida não é um pacote pré-definido, porque a vida não é um pacote pré-estabelecido. Existe um tempo para todas as coisas e a gente deve determinar esse tempo para todas as coisas. Se você acredita que Deus estabeleceu um plano maravilhoso para todo ser humano, você vai começar, ou você precisa questionar a vida do dinamarquês e a vida de quem mora na Somália, por exemplo. Se é o mesmo Deus e é o Deus de todos, porque na Nova Zelândia, na Dinamarca, na Suécia, na Suíça, as pessoas vivem melhor do que na Somália, na Etiópia? Por que as pessoas aqui do Brasil estão sofrendo tanto com o Covid-19? Se Deus planejou tudo isso, você deve ser honesto e questionar. Deus deve planejar muito mal algumas vidas. Então eu quero levar a você uma maturidade de fé e levar você a assumir a tua responsabilidade de definir a sua vida pelos valores da mensagem de Jesus, porque é isso que esse texto que nós lemos nos leva a pensar. Jesus está ali no barco, ensinando, falando, e de repente ele olha para homens frustrados, e estes homens agora têm a nova possibilidade de fazer tudo diferente. E a mensagem, a proposta dos valores do reino de Jesus desafia aqueles homens a voltarem ao alto mar e a lançar novamente as suas redes. Os valores do reino de Deus devem definir a nossa vida e devem definir as nossas tomadas de decisão, não exatamente o destino, não exatamente o planejamento, o determinismo, o fatalismo, que acaba, através de um mecanismo de apaziguamento e defesa, a gente acaba colocando ou acreditando na conta de Deus. Fala, Deus quis assim, foi vontade de Deus, foi mesmo. Foi vontade de Deus que alguém morresse atropelado, foi vontade mesmo de Deus que alguém pegasse uma doença, foi vontade mesmo de Deus. Eu, particularmente, eu não acredito nisso. Eu acredito que a vida, quando ela está fincada dentro dos valores do reino de Deus, e neste mar de possibilidades do reino de Deus, eu começo a viver e a viver com fé, a viver uma vida de fé. Pedro, ele usa da sua fé, segundo aquilo que Jesus estava propondo para ele, e ele então leva o seu barco mais ao fundo do mar e ele lança novamente as suas redes. Mas ele não lança as redes porque existe uma pré-determinação do coração de Pedro em mover a mão de Deus a favor dele. Ele leva o seu barco mais profundo do mar porque existe no coração do apóstolo Pedro, de Simão e daqueles que estavam com ele, a compreensão de que a palavra do reino, a palavra de Jesus,
tem mais autoridade sobre a vida. Acreditar na palavra de Jesus. Acreditar e confiar que o que Jesus fala é o certo, o valor do reino é o certo para vivermos. Ou seja, ir de novo. Não era confiança de que voltariam com peixe, não é a confiança de que a mão de Deus seria movido e então o mar todo ia jogar peixe. Eles não acreditavam na mágica, mas acreditavam no valor do reino de Deus e na palavra de Jesus. Isso fez toda a diferença, porque o negócio não era o peixe. Podem perceber que depois Pedro não dá uma melhorada, não abre o capital da empresa de pesca. Pedro deixa tudo e ele segue Jesus. O negócio não é peixe, o negócio é o reino de Deus, o negócio é viver com Cristo, é esse o valor. E fé, então, a gente já pode considerar que fé não é uma ação ou um mecanismo, uma ferramenta do cristão para mover a mão de Deus. É uma forma muito pífia de achar que você vai mover a mão de Deus a seu favor. É uma arrogância e uma prepotência para chegar diante de Deus e extrair de Deus uma ação ao teu favor, como se Deus fosse um mágico e você fosse um sobremágico, que você acionasse Deus através da sua argumentação, das suas palavras. E você vai encontrar aí no arraial cristão inúmeros pensadores, pseudos teólogos que vão dizer, olha, você tem que orar a palavra rema, você precisa orar a palavra de Deus, falar para Deus aquilo que Ele prometeu, colocar Deus na parede, colocar a faca da palavra de 2 gumes no pescoço de Deus para que Ele possa agir a seu favor. Isso é uma arrogância e uma prepotência humana em achar que a fé é um mecanismo para mover as mãos de Deus. Não. A fé, de uma forma mais sucinta, é a firme convicção de que os valores de Deus, as promessas de Deus, são eficazes na nossa vida e que Ele nos deu toda a condição de reiniciarmos a nossa história, de voltarmos e refazermos, e porque as coisas não estão pré-determinadas, pré-estabelecidas. Não existe um fatalismo, não é porque deu certo que vai ser sempre assim, nunca vai dar certo. Não é porque as coisas te levaram à frustração, porque é noite, que você não pode viver um novo dia. E nós temos que refazer a nossa história sempre. Nós temos que dar continuidade, seguir a vida. E nesse momento aqui da palavra, talvez você comece já a perceber que eu acredito, pelo menos eu acredito que a vida não é um pacote pronto. Dentro da nossa vida vai sempre haver frustrações, tristezas, desabores. Nós sempre vamos estar de frente com os enigmas jamais pensados, porque a nossa história já não está definida. Você não está definido. A nossa história está em construção. Nós estamos em construção. E a gente tem a capacidade, o poder de decidir hoje, de mudar o rumo da história, de voltar para o alto mar e de lançar a rede novamente, debaixo da palavra de Jesus. A isso eu gostaria de pensar com você 2 pontos básicos nesta palavra. A primeira coisa que a gente tem que considerar é que você não é definido pela frustração do momento, ou você não é definido pela circunstância do momento. Ninguém pode se deixar definir por uma situação que está acontecendo agora. Notem, estes homens voltaram do mar, estavam frustrados, depois de uma noite toda trabalhando, e eles não se deixaram definir como fracassados, não se limitaram a uma nova experiência no alto mar, mas voltaram para lá e continuaram a sua vida. Não é porque fracassou, não é porque a sua trajetória até aqui ou este momento fez de você um fracassado, uma pessoa que fracassou neste momento, que isso vai te definir como um fracassado.
E tem muitas pessoas que acabam deixando esta situação, seja ela qual for, te definir ou o definir, e assim ela já não consegue mais fazer, viver, porque ela já foi definida. Ela vai dizer assim: olha, o destino me trouxe até aqui, é assim mesmo, é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus reservou para mim, esta é a vontade de Deus para a minha vida, que eu sofra, que eu não seja feliz, porque lá na frente Deus está trabalhando para trazer algo maior, sabe? O teu dia não chegou, a tua felicidade não chegou, Deus tem algo que você não conheceu. É verdade, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas está falando depois que nós morremos. Você está aqui nessa vida. E você precisa definir e decidir a sua vida nos valores do reino, para experimentar a felicidade, a alegria, porque você não é uma obra acabada, você não é uma obra já definida, a tua frustração do momento não te define. Você certamente, na sua trajetória de vida, decidiu de forma errada muitas vezes, escolheu errado, fez errado, e não é porque você escolheu ou decidiu de forma equivocada que você deve então viver assim sempre, derrotado, triste, frustrado. Você sempre tem a condição de retornar e recomeçar novamente, de voltar à sua história, porque você é o Senhor dela, e dentro dos valores do reino de Deus, então você pode voltar atrás, voltar ao alto mar e lançar novamente a sua rede, mudar de profissão, mudar a rota e a direção da sua vida, porque a situação do momento não pode te definir. A situação que te abarca, que te alcança, não pode definir a tua existência. Isso é poderoso. Aqueles que se deixam definir por circunstâncias e situações, estes acabam vivendo em profundas frustrações que essas pessoas acabam levando ao sepulcro, à morte, ao túmulo, vidas frustradas. É melhor você errar tentando, é melhor você tentar e errar, ou errar tentando, do que você viver de forma infeliz e fazendo pessoas infelizes, aqueles que estão à sua volta. Então, não se determine pela circunstância do momento, mas dentro dos valores do reino de Deus e da palavra de Jesus, você tem toda a condição para mudar a trajetória da tua história, para dar um loop na tua vida, para mudar tudo, porque você pode fazer isso, você é o único responsável por isso, no poder dos valores do reino de Deus no seu coração e na sua vida, porque é a palavra de Jesus. E por último, você deve acreditar que Deus acredita em você. Talvez você não acredite em você mais. E se tem uma coisa assim mais bela na experiência cristã e na trajetória bíblica de Deus com os homens, não são os homens acreditando em Deus, não é os homens tendo fé em Deus, porque ter fé em Deus é relativamente fácil. Eu digo relativamente fácil porque a gente depende da ação do Espírito Santo de Deus nos provocando e nos levando a viver em fé. Mas ter fé em Deus, na sua onipotência, no seu poder, no seu caráter perfeito, é fácil, porque nós sempre idealizamos na vida. Acreditar nas coisas boas, acreditar naquilo que é puro, perfeito, nos traz bons sentimentos, traz boas expectativas. Olhar para um bolo bonito, viçoso, traz bons sentimentos degustativos. Você quer aquele bolo, você deseja o bolo, te chama, te puxa, Deus nos puxa para Ele. O seu caráter de santidade, o seu pastoreio, o seu cuidado para com seus filhos,
nos leva para Ele. Ter fé em Deus é uma experiência humana incrível, mas tão incrível quanto ter fé em Deus é olhar para Deus que é perfeito e enxergar esse Deus perfeito acreditando no ser imperfeito que somos nós. Essa obra inacabada, este amontoado de indecisões e incompreensões, de contas que não fecham, de seres que estão em construção, que hoje dizem sim e amanhã dizem não. Pessoas que são volúveis nas suas decisões, pessoas que não sabem aonde estão e nem quem são. Acredita que um Deus puro, santo, perfeito, olha para mim, para você e acredita em nós? Deus agiu assim com muitos na Bíblia. Gideão foi um deles. O menor da sua casa, do menor clã, da menor tribo, é o homem levantado por Deus para combater os medianitas. Deus olhou para Davi e viu em Davi, então, um homem que seria levantado para estabelecer a paz em Israel, o grande rei, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas que na sua vida fez tantas besteiras, tantas coisas erradas. Deus acreditou em Davi, Deus acreditou em Moisés, Deus acreditou em Elias, Deus acreditou em todos nós, Deus acreditou no grande apóstolo Paulo, perseguidor de cristãos, que matava cristãos. Deus levantou aquele homem e se tornou, então, um dos maiores pensadores de toda a história, o sistematizador da Igreja de Cristo Jesus na Terra. Deus acredita nos seus filhos, Deus acredita em mim, Deus acredita em você. Jesus Cristo, a gente ao analisar no Novo Testamento e nos Evangelhos, Ele nunca condenou uma pessoa que tenha feito algum erro. Aqueles que foram levados até Jesus, como aquela mulher pecadora, que foi pega em adultério, Jesus disse para aquela mulher: olha, onde estão os teus acusadores? Aqueles que te trouxeram até mim, que queriam te matar com pedras, aonde estão? Nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Deus acredita na adúltera, Deus acredita na mulher na beira de um poço, Deus acredita na mulher cirofenícia, Deus acredita em homens, Deus acredita em centuriões. Deus sempre acreditou em todas as pessoas, em Cristo Jesus, porque Ele não acreditaria em você. Ele acredita em você. Ele acredita no seu coração e na pureza do seu coração. O que deve então nos definir são os valores do reino de Deus. Alguns dizem a meu respeito que a minha pregação é mole, é fácil, é uma pregação da graça, é uma pregação existencialista. São pessoas que normalmente eu acredito que não querem acreditar num Deus cheio de amor, um Deus cheio de graça, um Deus cheio de perdão e um Deus que tem fé no ser humano. Sabe por que Deus tem fé no ser humano? Porque Deus nos fez, foi Ele que nos fez. Ele é o arquiteto da vida. Você não tem a vida por si só, você a tem porque Deus te deu. E Ele nos fez, e Ele nos amou, e Ele nos projetou. E Ele vive nessa intensa vontade de nos conquistar, de nos trazer para perto dEle em Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse: tudo está consumado. O preço foi pago, a dívida foi paga, Ele acredita em você. Então eu quero te convidar, querido, para acreditar em Deus, no Deus que te ama, que tem fé em você. Eu quero te convidar a ouvir a mensagem de Jesus, a mensagem do reino, e a viver nos valores do reino de Deus, que são valores maravilhosos de paz, de amor, de mansidão. Eu quero te convidar a lançar diante do Senhor Jesus a tua ansiedade, a ansiedade da tua vida. Tudo, toda a sua vida. Foi o que Jesus disse lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, que todas essas coisas nós devemos lançar. Por que vocês ficam inquietos com a vida, quanto que é a vez de beber, comer? Lance diante de Jesus. Não fique inquieto, porque nada está determinado, não existe o fatalismo, o destino.
não existe o planejamento de tragédia de Deus para a sua vida. Eu não gosto de pensar assim, porque não vejo base na Bíblia para assim o pensar. Mas eu acredito num Deus que acredita em nós e que dentro do reino, nas veredas da justiça, nós podemos caminhar e seguir a nossa vida, decidindo, vivendo, retomando, decidindo, voltando atrás, indo mais para o fundo do mar, trabalhando e fazendo. Este texto é um texto para todos nós, não só para pescadores, mas para todos os profissionais, para todos que vivem, para todos que estão na vida. Somos convocados e convidados pelos valores do reino de Deus a continuar caminhando, a deixar a frustração para trás e a seguir a vida. Não olhar o passado, não arrastar o passado, mas olhar para o futuro, olhar para aquilo que pode acontecer, para aquilo que Deus pode fazer em mim e em você. Em nome de Jesus. Esta é a minha vontade. Volte, vá mais profundo e lance as tuas redes novamente. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Te entrego os meus temores, sei que em ti, Senhor, posso confiar. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar. Mas te entrego os meus temores, sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro.
Senhor comece mesmo, Deus, a trazer, Senhor, sobre cada mente, Senhor, as lembranças, Senhor, de todas as promessas que o Senhor tem falado, Senhor. Senhor, a tua palavra fala, Senhor, que fiel, Senhor, é aquele que prometeu, Deus. Senhor, nós queremos mesmo, Senhor, colocar o nosso coração, a nossa vida diante do Senhor, Deus. Senhor, nós queremos trazer, Senhor, queremos ativar a nossa fé nesse dia, Senhor. No tempo de tanta destruição, de tanta desesperança, Senhor, nós queremos, Senhor, firmar, Senhor, a nossa fé no autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor, Deus. Tu és a rocha, Senhor. Aleluia, Deus. Nós queremos trazer, Senhor, a lembrança, Senhor, todas essas palavras, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Nós estamos chegando ao final desse culto. Mais uma vez eu quero te agradecer por ter estado conosco. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Dá aí um like no YouTube e acione o sininho para tudo aquilo que a gente desenvolver aqui e fizer aqui, você possa receber as notificações. Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus, eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam em nossas vidas hoje e para todos sempre. Amém. Boa semana a todos. Em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Deus, em todo lugar, Deus. Aleluia, Senhor, a ti toda a nossa adoração.